voltarmos aqui para entendermos melhor a mensagem. João 9, versículos 6 e 7, ele encontra esse cego de nascença. Diz assim, João 9, 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Ou seja, ele fez uma laminha lá na terra e passou nas pálpebras desse cego lá, que era um mendigo. Versículo 7. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, essa foi uma grande bênção que aconteceu na vida desse homem, certamente a maior bênção até aqui. Durante a sua vida terrena, a grande bênção que ele teve foi essa, a sua visão não é nem recobrada, é ganha pela primeira vez que ele nunca tinha enxergado nada. E assim que ele tornou a ver, ele não viu o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi até o tanque de Siloé, uma grande piscina lá, que era usada, tudo indica, para purificação. Ele lavou os olhos e ficou vendo, mas o Senhor já tinha se retirado, ele não sabia quem tinha curado. Então, o que aconteceu? Aquilo tinha sido feito num dia de sábado e os fariseus imediatamente ficaram irritados com aquilo. Como é que alguém cura uma pessoa no dia de sábado? Começaram a perseguir esse homem. E é interessante que, não vou ler agora, mas depois vocês podem ler todo o capítulo 9 de João, ele descreve isso de uma forma muito interessante mesmo, que prende a atenção. Eles chamam o homem, eles dizem, não pode ser esse homem, não pode alguém ter feito isso. Chamam os pais do homem curado, interrogam o casal com medo dos fariseus ali, da liderança judaica, eles ficam muito amedrontados, eles chamam o homem de novo, e esse homem enfrenta esses fariseus de uma forma impressionante, com a coragem, com a lucidez, com a intrepidez mesmo, e acaba sendo expulso da sinagoga ou do judaísmo, por assim dizer. Ele foi, como se diz, excomungado por esses líderes. Bom, o que aconteceu depois? Vamos para o final desse evento aqui, João 9 ainda, versículo 36. Pegar o fio da meada. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Coisa impressionante. Já pensaram? Sou eu, aquele que te curou. E o Filho do Homem, evidentemente falando da divindade, da messianidade dele, tudo isso. Versículo 38, então ele, o ex-cego, afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Olha, um exemplo aqui do Senhor Jesus Cristo recebendo a adoração, que está implícito e a divindade dele, porque se ele não fosse Deus, ele não poderia ter recebido, ele teria repreendido o homem. Mas isso é implícito aqui que ele é Deus e aceitou ser adorado por esse homem. Então, versículo 39, Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Um trocadilho aqui, a ideia parece que ele quis dizer o seguinte, aqueles que acham que veem muita coisa, vão ficar cegos, não enxergam nada, mas os que são cegos e reconhecem a sua penúria, esses vão passar a enxergar, seria isso. Mas agora tinha um grupo ali que, olha só, versículo 40, quem estava ali nessa ocasião. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. São palavras meio enigmáticas, mas a ideia, seja o que for o sentido, não vou desenvolver isso agora, não é o nosso tema, estou só colocando isso para nós entendermos o contexto, mas o que ele disse é, já que vocês dizem que enxergam, vocês estão culpados do próprio pecado. Vocês são pecadores e estão numa péssima situação. A ideia seria mais ou menos essa, mas vamos passar adiante para o nosso texto. Tá? Nesse grupo aqui, o Senhor Jesus, o ex-cego ali, provavelmente alguns outros discípulos, não podemos afirmar, mas tudo indica que tinham, e os fariseus. Então, nesse contexto, ele vai falar esse discurso que estamos falando, comentando, versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Ele falando para essas pessoas. Esse agora é o nosso texto. João 10, 1. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral ou aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre as ovelhas lhe ouvem a voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho,
Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe fez essa comparação, mas depois eu continuo esse versículo. O que ele está descrevendo aqui? Ele descreve uma figura bem familiar para aquelas pessoas que eram um curral, um aprisco de ovelhas. Uma área lá toda cercada de pedras, geralmente quadrada, onde as ovelhas ficavam lá dentro, havia uma porta e um porteiro que ficava lá. Consta que, às vezes, mais de um rebanho ficava nesses apriscos e os pastores chegavam lá, pegavam as suas ovelhas, tiravam, depois colocavam e só tiravam, evidentemente, as ovelhas daquele próprio pastor. Então, uma figura bem familiar. Mas o que seriam essas... O que ele quis dizer com isso? Essa comparação, essa alegoria dele? Quem era o pastor? Quem era o porteiro? Quem eram as ovelhas? E ele começa logo falando de um grupo. Qual é o primeiro grupo que ele fala? Os salteadores. Quem eram todos eles? Será que a plateia original, as pessoas que estavam vindo, entenderam isso? Aí é o próximo versículo que eu interrompi no meio para a gente ver aqui, versículo 6. Jesus fez essa comparação, algumas versões têm parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Eles não entenderam. Então agora o Senhor Jesus vai explicar explicitamente. Versículo 7 em diante, diz assim. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, eu lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pronto. Agora o Senhor explicou, deixou bem mais claro quem eram alguns daqueles itens da comparação, da figura que ele usou, de um aprisco de ovelhas, pastor, aos salteadores. Ele começou a explicar o que significariam. Na verdade, ele explica um dos pontos aqui, o que deixa os outros implícitos, ao contrário. Então ele explica o principal. O pastor sou eu. E também a porta. Curiosamente, ele usa 2 itens da figura para se identificar com aqueles 2 itens. É algo até inusitado aí, porque normalmente na comparação a gente pega um ponto e aplica para um ponto. Mas ele aqui, ousadamente, aplicou a si próprio 2 elementos da imagem. Ele é a porta e, ao mesmo tempo, é o pastor. Por que será? O que uma porta faz? O que um pastor faz? Ele faz ambas essas coisas, evidentemente. Ele não diz quem são os ladrões e salteadores, mas ele diz uma informação. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E as ovelhas, é óbvio, é o povo dele. Tá? Mas quem são essas pessoas com as quais ele começa logo descrevendo? A primeira coisa que ele diz, eu estou só enfatizando aqui, foram os ladrões. Quem são eles? A gente pode pensar logo, são os inimigos do povo de Deus, são inimigos dos judeus naquele contexto. Então, alguns podem pensar, são os assírios. Os assírios são inimigos, chegaram, mataram muitos judeus. Outros podem pensar, não são. Os assírios fazem parte também, levaram o reino do norte cativo, mataram muita gente na parte do sul, também perto de Jerusalém. Outros dizem, os babilônios também. Os babilônios chegaram, levaram toda a parte sul, escrava, mataram gente, foram cruéis, sim. Outros podem lembrar dos romanos, que oprimiam o povo. Todos esses. Será que é a esses inimigos que o Senhor Jesus se refere aqui? O contexto não deixa entender isso. Não. Pelo jeito, esses salteadores aqui eram pessoas que queriam seduzir as ovelhas. E, aliás, o contexto é que as ovelhas vão fugir dele, elas não vão seguir, elas vão seguir ao outro. A ideia é de que elas optaram, elas entenderam, não, esse é perigoso, eu não vou para ele. Então, elas tiveram essa opção de dizer, eu não quero esse. Então, eu entendo que esses salteadores, esses ladrões que ele menciona aqui, são pessoas que queriam roubar o coração do povo. Não escravizá-los, não matá-los, não é isso. Mas queriam roubar o coração. Como? Se colocando no lugar de Deus. Queriam atrair a adoração devida a Deus, atrair para si mesmos. Então, eram ladrões, eram impostores, porque queriam roubar de Deus o seu próprio povo. E assim fazendo, eles faziam muito pior do que alguém que matasse fisicamente aquelas pessoas, porque aqui fala de algo de uma natureza mais profunda do que uma morte física, envolve toda uma natureza nova, envolve realidades espirituais, uma existência eterna pela frente. Isso é o que está implicado em ser arrancado das mãos de Deus, ou pelo menos, no caso, impedido de chegar até Deus, que é o que os falsos líderes religiosos faziam naquele contexto. Então, isso é muito claro e
A essas alturas, os irmãos já podem estar pensando, o que é que isso tem a ver com a situação em que ele estava vivendo ali? Aliás, uma curiosidade. Geralmente, quando a gente conhece, a gente lê, ou fala, ou menciona discursos famosos do Senhor Jesus, que são tão fortes que eles falam por si, a gente tem a tendência de desenquadrar do contexto. Mas o ideal é entender à luz do contexto. Porque quando nós entendemos aqui, a quem ele deve estar se referindo quando ele fala de ladrões e salteadores? No próprio contexto, os fariseus. Ou seja, durante toda a história do povo, houve aquelas pessoas que queriam afastar o povo do Senhor, de Deus. E no contexto imediato, as pessoas que estavam querendo fazer isso eram os fariseus, que tinham acabado de excomungar uma ovelha. O Senhor Jesus está diante de uma ovelha sua, recém-tornada ovelha, aquele cego, provavelmente tinha outros discípulos perto, como já comentei, e tem tudo a ver com aquele contexto. Ele está falando dos fariseus ali, que eram os impostores naquele contexto imediato. E além de nós vermos a gravidade de falsos líderes religiosos, no caso aqui, o grande contraste que ele faz é, todos eles que vieram de mim são impostores, mas ele é o bom pastor, olha, ele próprio, olha o tamanho da missão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os que vieram antes, nenhum se propondo a ser o mediador entre Deus e os homens, nenhum era verdadeiro, mas ele é, e não há outro em toda a história humana e nem haverá. Nunca, antes do Senhor Jesus Cristo encarnar, nenhum dia após a encarnação, ou seja, por toda a eternidade passada e futura, nunca houve uma pessoa que pudesse ser o mediador direto entre Deus e os homens. Ele é o único. Olha o tamanho do peso da pessoa e da obra dele, olha o tamanho do que ele estava dizendo, eu sou isso. É grande mesmo a importância que ele deu ao seu papel verdadeiramente. Quanto às ovelhas, nós já vimos aqui que havia um exemplar ali daquelas ovelhas, pelo menos um, e nós vemos que ele, óbvio, guarda aquelas ovelhas. Interessante. Interessante como, mesmo em discursos que falam de coisas bem práticas, por trás disso tem conceitos teológicos. Por exemplo, ele diz que as ovelhas não vão dar ouvido aos impostores. Por que será? Porque elas são mais inteligentes do que os outros? Não, não. Aliás, é conhecido que a igreja, as ovelhas são animais que não são inteligentes, são muito limitados de raciocínio, não se compara com cães, cachorros, por exemplo. Né? Elas são muito limitadas, seguem umas às outras, o que uma faz, as outras vão atrás, enfim, elas são muito limitadas como animais. Ou seja, não é à toa que o Senhor escolheu essa figura de crente, porque nós somos muito limitados. Ou seja, o que faz um crente detectar o que é verdade do que é mentira não é inteligência, pessoa que é mais sabida do que as outras, cultura, mais estudo, não é ter um coração mais bonzinho, um coração mais voltado para essas coisas pela própria natureza, não é nada disso. Deus faz com que as ovelhas tenham discernimento. Ele pega pessoas que não eram ovelhas, e ilumina aquelas pessoas sobrenaturalmente, soberanamente, ele ilumina para que elas entendam o que é verdade, e elas detectem, isso não é verdade, e não seguem, mas elas seguem o pastor delas, no caso o Senhor Jesus Cristo, mas os outros, elas correm dele, e esse discernimento não vem de nós, vem do Espírito Santo. Se você for ver lá o discurso do Senhor Jesus na multiplicação dos pães e peixes, a primeira multiplicação que João fala lá em capítulo 6, você vai ver. Depois você vê João 6, 37 em diante, ele deixa isso bem claro. Todo o que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. O Pai primeiro precisa dar para ele, é o Pai que ilumina. O que acontece? A pessoa vai até ele, inevitavelmente ela quer ir. É a participação humana, entre aspas, totalmente debaixo da soberania de Deus, mas o homem quer e vai até Cristo. E o que acontece com elas? Essas pessoas são guardadas por ele. Eu não vou jogar fora nenhuma delas, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E naquele discurso de João 6, 4 vezes ele repete, eu o ressuscitarei no último dia. Segurança completa. E por que nós somos mantidos? Porque o Senhor nos faz perseverar, é a perseverança dos santos, um dos pontos da doutrina da salvação. Ele nos mantém firmes na fé, ele mantém nosso entendimento acerca de quem Cristo é, nossas afeições para ele. Então nós estamos absolutamente seguros. Isso é o que salta aos olhos quando o Senhor tem descrito aqui as ovelhas até então. Mas, quero lembrar um ponto, está ali uma novinha ovelha, uma ovelha recém-nascida, e já enfrentando problemas sérios. Ao mesmo tempo que recebeu uma bênção que ele podia estar vibrando com aquela bênção, e devia estar a visão, e agora a conversão a Cristo, mas mesmo antes da conversão já a visão,
mas ao mesmo tempo, como já comentei, enfrentando problemas. Isso nos remete a algo interessante. Temos grandes bênçãos do Senhor, como ovelhas dele, ele nos dá tantas coisas boas, mas em meio a problemas. Se eu falo em pastor e ovelhas, e um certo texto do Antigo Testamento, ao qual certamente há uma alusão aqui, qual é o texto que vem na mente de vocês? Salmo 23. Já repararam que essa questão de bênçãos mescladas com dificuldades está bem clara lá no Salmo 23? Ele fala de grandes maravilhas, satisfação que Deus nos dá, mas atrelado com certas dificuldades. Está lá no Salmo 23. Vou fazer o seguinte, nós vamos dar uma lida no Salmo 23. Eu estou correndo um risco mas é um risco controlado, de fazer uma mensagem dentro da outra. Não vou fazer isso. Eu não vou, dentro do contexto, abrir outro, falar outra coisa, que vai acabar ficando confuso. Mas nós vamos só ler o Salmo 23, que é curtinho, são só 6 versículos. Vamos ler aquele salmo e ver que tipo de bênçãos o pastor dá às suas ovelhas e será que a gente percebe aí o elemento da dificuldade? Vamos ver. Não vou comentar muito lá não, porque eu quero voltar para cá para não perder o fio da meada, tá bom? Para não ficar a mensagem dentro da outra. Mas vamos lá, Salmo 23. Olha só, tenta ir detectando aí o que eu comentei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Lemos todo o Salmo 23, mas antes de voltarmos para o nosso texto, vocês detectaram aqui alguns pontos que mostram grandes bênçãos na terra, por causa do pastor, mas misturado com certas dificuldades. Tem duas que são explícitas aqui. Quais seriam? Uma delas fala em vale da sombra da morte. É evidente, nós, mesmo ovelhas do Senhor, cheio de bênçãos dele, temos vales da sombra da morte ao meu redor. Aliás, em tempo de pandemia é que nós lembramos isso mesmo, né? Tantas coisas desagradáveis acontecendo ao nosso redor na área de saúde. Sim, muitos temos enfrentado os vales da sombra da morte, se não conosco mesmo, mas com pessoas familiares, pessoas queridas ao nosso redor. Sim, isso é algo bem dentro do nosso contexto atual e várias outras dificuldades também. Mesmo sem pandemia, enfrentamos problemas, enfrentamos riscos, perigos, etc. Faz parte dessa vida. E o próprio Salmo diz isso. Agora, o que ele diz é, você enfrenta, mas eu estou com você. O que não anula o fato de que tem dificuldade, mas aumenta ainda mais a glória do Senhor, porque mesmo na dificuldade, ele está conosco. Isso é uma bênção muito grande. Mas tem outro ponto aqui que vocês detectaram que há uma presença estranha aqui no nosso mundo, que parece que destoa da presença do Senhor. Qual seria o outro ponto? Adversários. Faz uma mesa para mim na presença dos adversários. Curioso isso. Quem é que quem é que ficaria tranquilo, em paz, diante de um monte de inimigos aí olhando? Parece uma coisa, é um paradoxo aqui. Mas isso, novamente, aumenta a glória do Senhor em mesmo diante de inimigos, nos fortalecer e abençoar, mas mostra também uma situação em que nós ainda estamos num período que tem complicações. A gente pensa, o ideal é não ter inimigos, para a gente realmente relaxar e nos deleitar das coisas que Deus nos dá. Mas tem inimigos à espreita? Tem, faz parte da nossa vida debaixo do sol. Novamente, ele é glorificado e nos dá forças mesmo ali, sim, mas ao mesmo tempo ele permite estarmos diante de inimigos, o que não é nada confortável. E há um outro ponto ainda que é mais sutil aqui no Salmo, que mostra que há dificuldades. Esse é mais difícil de perceber diretamente. Mas quando ele fala, teu bordão e o meu cajado. Bom, se alguém já estudou um pouco mais o Salmo 23, deve ter visto que o pastor usava o seu bordão, o seu cajado, muitas vezes para disciplinar as ovelhas. Então, às vezes, ele tinha uma ovelha fujona e corria riscos de vida, de se precipitar no despenhadeiro, algo assim. Muitas vezes, o que ele fazia? Para o bem da ovelha, ele quebrava a pata dela, usando o bordão. Então, apesar de que era um instrumento para o bem da ovelha, causava dor. E debaixo do sol nós estamos sujeitos à disciplina do nosso Deus, por amor a nós. Mas ele nos disciplina, e isso dói nos disciplina por causa do nosso pecado,
É para o bem, mas nos dói. Isso mostra que estamos num contexto onde há mescla de coisas excelentes, maravilhosas, com dificuldades. E vamos voltar logo para o nosso contexto aqui, para não ficar uma mensagem dentro da outra. Mas eu entendo que o tema está bem coerente com o nosso texto aqui. Não estamos fugindo, não estamos. Mas voltando para João 10, e tendo comentado essa questão de bênçãos, de deleites mesclado com dificuldades, como é que a gente deve viver aqui debaixo do sol, enquanto nós usufruímos essas bênçãos do pastor e, ao mesmo tempo, enfrentando dificuldades, como temos comentado. Eu quero colocar aqui alguns pontos, são 3 pontos, e que não é coincidência, toda vez 3 pontos, não é isso, mas, coincidentemente, eu quero falar de 3 pontos em que nós devemos estar muito atentos a isso, porque uma vez agindo dessa forma, nós vamos ter uma peregrinação aqui bem melhor. Primeiro, e antes de responder, vou compartilhar com vocês uma dificuldade que eu tinha de entender um desses versículos aqui. Versículo 9, João 10 e 9, diz assim. Aliás, uma das primeiras vezes que eu li esse versículo, quando eu me converti há décadas atrás, esse versículo me encantou, achei lindo. Mas eu confesso que tinha uma coisa que eu não entendia bem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Até o fato de alguém entrar por mim será salvo, dá para entender. A ideia que vem na nossa mente é quem entrar na esfera dos salvos, quem entrar na porta da salvação. Então entrou por ele, pronto, ele é a porta, entrei, estou no céu, estou na esfera salvífica, por assim dizer. Mas só que o resto do versículo tem uma frase que complica. Qual seria essa frase? Entrará e sairá e achará pastagem. Se a lição é quem entrar por ele, a salvação, é salvo, entrou no céu, e como é que entra e sai? Não pode sair da salvação. Então, evidentemente, ele quis dar uma outra lição aqui. Dentro desse ponto específico, a analogia não é entrar na salvação. Não. Eu entendo que há algo mais que ele quer nos ensinar aqui. O que seria? Eu acho que a resposta para isso seria: analisa a própria realidade da ovelha no curral, na ovelha no aprisco. Analisa o que é que acontece lá. Faria sentido uma ovelha ficar a vida inteira dentro do aprisco? Não, ela era uma prisão. Ela não pode sair. Faz sentido ela viver a vida toda fora do aprisco? Também não, porque ela precisa ter um momento ali. Bom, não entendo muito dessa área agropastoril, etc, etc, mas eu acho que pela lógica dá para entender que ela tem que estar, tem momentos que ela tem que estar ali, tem que estar reunidas ali no seu aprisco, especialmente por uma questão de segurança, etc, etc. Então tem as horas dela sair, tem as horas dela estar no aprisco. E a ideia é: o Senhor está conosco. Quando? Só quando está no aprisco? Quando nós pensamos em uma das figuras que ele usou, aliás, ele usou 2 figuras aqui, ele se comparou com 2 coisas, 2 pontos. Quais? Porta e pastor. Quando fala porta, se a figura dele fosse só porta, realmente, quando a ovelha saísse do aprisco, cada vez ficava mais longe da porta, não é verdade? Claro, pela lógica, pela própria realidade. A ovelha se afastou, foi para os campos, ficou muito longe da porta. Mas ele usou outra figura: eu sou o pastor. E aqui mesmo ele diz, ele faz sair as ovelhas e vai o quê? Adiante delas, onde quer que elas vão, nos vales da sombra da morte, nos campos, etc, etc, ele vai junto. Ou seja, olha a outra figura em que ele acompanha as igrejas. Ele é a porta e, claro, eu entendo que há um sentido em que nós entramos por ele para a salvação. É óbvio que sim, aliás, isso é verdade em si mesma. E pode ser que dentro da parábola aqui ele tenha querido dizer isso. Sim, a ideia de que nós entramos por ele, somos salvos. Mas não fica aí a ilustração. Eu entendo que a ilustração é: vocês estando no aprisco ou saindo do aprisco para os pastos, eu vou estar com você da mesma forma. E o que quer dizer isso? O que significa estar no aprisco ou estar nos pastos, correndo livremente, fazendo a aplicação disso? Bom, uma aplicação pessoal que eu faço, a ideia minha é, trazendo para a nossa vida, como é que eu posso trazer isso para a gente aplicar em termos práticos? Eu entendo que estar dentro do aprisco ilustra, pensamento meu, estarmos juntos com Cristo diretamente ali em momentos de adoração, só nós e Ele, reclusos, a sós com Deus. Talvez inclui termos pessoais, o seu momento a sós com Deus diário, e por que não incluir dentro dessa analogia a igreja junta ali, colada uns com os outros em adoração direta, como estamos fazendo aqui agora no culto. Saímos, entre aspas, deixamos o mundo lá fora, estamos reunidos aqui, distrações à parte, esse é o que a gente espera, colados no Senhor, adorando, separados do mundo aqui.
E dentro da analogia, dentro do que eu entendo, o que é sair do aprisco, dentro dessa analogia, que não é uma coisa errada na analogia, tanto que ele vai junto, vai viver a sua vida neste mundo. Vou para o mundo. Claro que não no sentido de se tornar mundano, mas nós vivemos nossa vida dentro de um mundo, debaixo do sol. Vive a sua vida, faça essa aplicação livremente. Estude onde é para você estudar, trabalhe onde é para você trabalhar, tenha a sua vida cotidiana, a sua vida social, seus amigos, parentes, etc., as atividades do dia a dia, tudo isso debaixo do sol. Viva essas coisas, nós temos que viver. Deus nos colocou aqui para isso, dentro do plano individual para cada um, é claro, não estou dizendo que você escolhe o que você quiser, não é isso. Ele orienta nossas profissões, etc., o ministério, ele orienta, eu sei, mas ele guia. Ovelhas, corram, vão, se dispersem pelos campos. Sim, ele faz isso. Saiam do aprisco neste sentido. Vivam sua vida aqui. Vocês precisam estar nesse aspecto, neste mundo, enfronhado com os não crentes. Tem que estar. Onde é que nós vamos brilhar? Onde é que a luz vai brilhar? É no mundo tenebroso. Então, eu entendo que saiam, vivam suas vidas, mas também tem momentos comigo. Ou seja, cuidado para a gente não cair num extremo nem no outro. O crente que vou me isolar totalmente do mundo, aliás, isolar do mundo como um sistema e não se tornar mundano, a gente tem que se isolar? Óbvio, 100% é o nosso alvo. Do mundo como sistema, ser mundano, nunca. Então, é lógico, quando eu digo enfronhados com o mundo, não é participando do que eles fazem, vocês entendem o que eu estou dizendo, é estando em contato de alguma forma com eles. Mas o fato é, nós não poderíamos passar a vida toda sem nenhum contato com nenhum descrente, sem nenhum contato com as coisas seculares, digamos assim, só em momentos a sós com Deus ou só no culto. Não existe isso. Aliás, infelizmente, muitas pessoas agiram erradamente assim. Na história da igreja, houve o movimento monástico, monastérios, que as pessoas se isolavam do mundo, se isolando completamente, ficando ali só para adorar a Deus e tal. Teoricamente é muito bonito, mas não é o plano de Deus para a igreja, não é. O plano é, vão e façam discípulos de todas as nações que vocês conhecem. Mas, ou seja, não faz sentido o crente ficar assim. Por outro lado, não faz sentido, é errado o crente ficar só nas atividades corriqueiras do dia a dia, sem se preocupar em ter momentos a sós com Deus. Irmãos, isso é um tiro no pé. A pessoa que negligencia momentos a sós com Deus, ser devocional pessoal, você intencionalmente perseverar, se focar nisso. Eu tenho que ter momentos a sós com Deus todos os dias de alguma forma. Não existe uma tabela que diga quanto tempo, se é 1 hora, 2 ou 15 minutos, não é o caso, não é uma tabela, mas cada um tem que descobrir o que Deus quer de mim, como, qual é a melhor hora do dia, é de manhã, é de noite. Pessoalmente, eu acho de manhã mais propício, acorda mais cedo, porque a cabeça está mais fresquinha, de noite você já está cansado e tal, mas seja como for, é só uma sugestão. Mas você tem que focar, nós temos que ter em mente uma meta. Eu quero passar momentos a sós com meu Deus todos os dias, de alguma forma estudando a palavra dele, momentos de oração, de adoração, nós temos que passar por isso. Cuidado, o crente que negligencia isso e fica só nos pastos verdejantes, está perdendo uma bênção muito grande, tá bom? Bom, isso é algo que nós temos que ter em mente. Equilibra. Tem que ter momentos com o Senhor, já expliquei como, e tem momentos nas atividades com o pastor junto. Detalhe, o pastor acompanha. Então, isso aí, nem pensem que ao você estar nas atividades, você deixou o pastor de lado. Não, ele tem que ir junto. Mas tem outro ponto também que convém nós pensarmos. Sabe qual? E a resposta está no versículo 11, que nós já lemos aqui. É um dos famosos, eu sou do Senhor, talvez um dos mais queridos. Eu sou o quê? O bom pastor. E ele diz uma característica do bom pastor. Ele poderia ter dito, se ele quisesse, eu sou o bom pastor que conduzo minhas ovelhas aos pastos verdejantes, que nem o Salmo 23. Eu conduzo minhas ovelhas para as águas, para o refrigério, eu dou alimento para ele na frente dos inimigos. Ele poderia ter dito tudo isso, e é verdade, com certeza. Mas ele usou um ponto aqui que até parece até algo que contrasta com o quadro tão doce, terno de toda essa figura aqui. Qual é o contraste? Eu dou a vida pelas ovelhas. E você sabe o que significa Cristo dar a vida, né? O que é? Sofrimento atroz. Muito sofrimento, tortura e morte agonizante na cruz. E isso é que significa Cristo dar a vida. E foi o âmago do ministério dele. Ele encarnou, se tornou um ser humano para isso. E foi fundamental que ele desse a sua vida para que houvesse ovelhas.
Se ele não tivesse dado a vida, nem haveria ovelhas no mundo, porque elas tinham que ter o seu pecado perdoado para que pudessem se tornar ovelhas. Só uma curiosidade aqui, ele diz, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Provavelmente haja uma alusão aqui a uma famosíssima profecia messiânica do Antigo Testamento. É bem provável, não posso provar, mas eu acho muito provável que haja. E se nós entendermos a vantagem de saber o original, pelo menos nos seus estudos de comentários, que os comentários vão bem no ponto, e vão dizer, o original quer dizer isso, o original nos ajuda. Sabe qual é a palavra original para vida, dar a vida pelas ovelhas? Alma, psique. Psique, em grego, é alma. Então ele diz, o bom pastor dá a alma pelas ovelhas. Que, claro, minha tradução está errada. Não, está correto. Quando diz que o bom pastor dá a alma pelas ovelhas, é a mesma coisa que dizer ele dá a vida pelas ovelhas. Tranquilo. Mas, quando diz que eu dou a alma pelas ovelhas, será que você lembra de alguma famosíssima passagem messiânica que diz que ele derramou a sua alma pelos pecadores? 3 vezes aparece nesse contexto. Isaías 53. Eu não vou lá, vocês podem anotar e chequem lá. A palavra é outra, porque lá é hebraico, aqui é grego, mas é o mesmo sentido, tá? Hebraico, grego, mas a palavra é alma. O bom pastor, lá ele diz que... não dá para deixar de ler, vamos lá. Isaías 53. Vocês me desculpem se ficar um pouquinho longo, mas vale a pena. Eu acho que eu vou ser rápido aqui em Isaías, para não perder muito foco e não me alongar demais. Isaías 53. Os últimos 3 versículos, eu vou ler só algumas partes, não vou desenvolver muito aqui, não. Vou ler só algumas partes dos 3 últimos versículos, uma das profecias mais famosas de Cristo, fala do sacrifício dele, apontando para o motivo do sacrifício. Curiosidade, quando você pensa em uma descrição do sacrifício de Cristo no Antigo Testamento, um texto messiânico que descreve os detalhes da crucificação, um texto vem imediatamente à mente. Qual? Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando pensa num texto que diz os motivos da morte, por que ele morreu, não detalhando, descrevendo, mas mostrando o propósito por trás, é Isaías 53. Pois olha só os 3 últimos versículos. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor, Javé, é o nome de Deus, agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele prossegue. Versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Continua. Versículo 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma. 3 vezes fala no hebraico alma. E Cristo diz, eu dou a minha alma pelas ovelhas. Provavelmente ele está fazendo alusão a Isaías 53, mostrando o porquê dele ter vindo. E antes de passar para o próximo ponto, que vai ser o nosso último ponto aqui, lembra uma coisa, ele é o pastor. Mas para ele se tornar pastor das ovelhas, ele teve que se tornar uma ovelha / cordeiro. Interessante isso. Tá? Lá em Isaías, o tema central é o cordeiro. Ele é o cordeiro. É o cordeiro de Deus que foi entregue, foi morto pelo pecado das pessoas. Aí ele vai descrevendo por que aquele cordeiro precisava morrer. Cristo se tornou um cordeiro / ovelha, no caso, eu sei que teologicamente é cordeiro, mas a figura é basicamente a mesmo animal. Né? E aqui ele está falando de ovelhas, para ele salvar ovelhas, ele se tornou um cordeiro, como se fosse uma ovelha, para morrer no lugar delas. Ele se tornou um de nós, o pastor se tornou uma ovelha / cordeiro, para salvar as ovelhas. Se tornou um de nós para poder pagar o nosso pecado. Porque se ele não tivesse encarnado e se tornado um ser humano, ele não poderia salvar ninguém. Mas ele se tornou um de nós e, num contexto de veio com pobreza, além do aspecto de ter uma grande humilhação, ele descer do estado glorioso para se tornar um ser humano em si já é uma grande humilhação, mas além disso, viveu uma vida de muita privação e humilhação e terminou na cruz, como nós sabemos. Pois bem, essa foi a atitude do Senhor e a importância dele ter morrido para ter a nossa companhia. Mas, finalmente, já no nosso último ponto aqui, um outro aspecto que é muito importante nós termos em mente quando vivemos nossa vida debaixo do sol. Não só a ideia de termos momentos a sós com o Senhor e sairmos para as nossas atividades com Ele ao lado, também lembrando da importância da morte dele, da atitude dele de amor por nós, mas tem um outro ponto também. Lembra qual é o último versículo do Salmo 23? Quem lembra decorado?
e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Opa, olha para o futuro. Habitarei na casa dele para sempre, eternidade, junto com o Senhor, com o próprio Senhor. Ou seja, muito importante nós nos lembrarmos do que nos aguarda no céu. Nossa vida aqui, por enquanto, tem dificuldades. Sim, mas vai ter um tempo em que as dificuldades desaparecerão. E no momento que ele chamar a sua voz, desculpa, com a voz dele, chamar o seu nome, com a voz dele, como chamar o meu nome, com a voz dele, nesse momento nós vamos deixar esse mundo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, e acabaram-se os problemas. Nada mais de bastão nos disciplinando, nada mais de vales da sombra da morte, nada mais de inimigos nos espreitando enquanto nós nos deleitamos no Senhor, que é o caso que acontece em nosso mundo hoje. Nada mais disso. Vamos estar com o Senhor Jesus, quando ele nos chamar corpos glorificados, quer dizer, na hora do arrebatamento, corpos glorificados para sempre, vamos descer para reinar 1000 anos, e depois, por incrível que pareça, pode ter alguma coisa melhor do que o milênio é maravilhoso, mas pode ter algo melhor ainda? Pode. A eternidade futura, incrível que pareça, vai ser melhor ainda do que o milênio. E acho que vai ser o último versículo que nós vamos ler aqui fora do texto. Tem um versículo de Apocalipse que descreve um pouquinho do que vai acontecer no novo céu e nova terra, e olha a analogia com ovelhas. Não vou desenvolver muito isso, não. Mas olha Apocalipse 22, 14, descrevendo a nova Jerusalém. Apocalipse 22, 14. Assim que a gente vê, a gente não vê nenhuma ligação com o pastor, com ovelhas, mas tem. Aliás, antes de ler o versículo, depois que a terra for destruída, após o milênio, novo grande trono branco, eternidade futura, novo céu, nova terra, vai haver uma nova cidade, Nova Jerusalém, que desce até a terra. Então, a ideia é de que vai ter uma cidade aqui mais espetacular, sublime, na nova terra aqui, que eu digo, na nova terra, não aqui, e é muito misterioso. As informações que temos sobre isso são escassas, não podemos ser muito dogmáticos, mas parece que muitos morarão dentro dela e muitos fora dela. Mas mesmo os que moram fora dela, se é assim mesmo, eu entendo que sim, são salvos, estarão glorificados. É tudo um contexto maravilhoso de salvação. Quando eu falo mesmo fora da cidade, nesse sentido, estando na nova terra, vão desfrutar da salvação que nem os que estão dentro da cidade. Mas não posso ir mais do que isso, porque não sabemos detalhes. Seja como for, olha o versículo 14, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Logo depois ele diz, fora ficam os cães. Mas não é fora na nova terra, é fora do contexto salvífico, tá? Só para vocês saberem, o pastor está sendo incoerente. Não, não. Quando ele diz fora da cidade, é fora da cidade e da nova terra, ou seja, no Lago de Fogo, tá? Dentro do que o João fala aqui. Mas, na nova terra, só salvos, e o que ele diz é, felizes os que lavam para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Árvore da vida. Uma curiosidade aqui. Quando João descreve a nova Jerusalém, é algo tão maravilhoso, tão sublime, que nós não entendemos muitas coisas. Um exemplo, fala de ouro, que é límpido, transparente como cristal. Ué, o ouro não é transparente, mas o de lá é. Então, não entendemos como é isso, mas vai ser algo brilhante, lindo como ouro, mas ao mesmo tempo é transparente. Só um exemplo. E ele usa de muitas ilustrações que não entendemos, mas ele fala de 2 elementos naturais que vai ter na Nova Jerusalém. Quais seriam esses elementos naturais, de natureza mesmo? A árvore da vida e um rio da água da vida. Árvore, fruto e água. Isso lembra alguma coisa do que nós estamos falando? Fruto, alimento e água. Ovelhas. Salmo 23, eu conduzo minhas ovelhas para os pastos verdejantes. Ou seja, o que Deus nos dá de melhor aqui de satisfação, seja o alimento, seja a água, as águas borbulhantes, cristalinas, tudo isso que nós temos aqui em meio a dificuldades, nós vamos ter na eternidade futura abundantemente, transbordantemente, sem problemas, de uma forma maior do que a gente pode imaginar. Essa é a descrição da Nova Jerusalém, e o que ele diz é, versículo 14, lendo de novo, felizes os que lavam suas vestes. E outra passagem de Apocalipse diz, no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14 diz, lavam como? No sangue do Cordeiro. Esses vão comer a árvore da vida. E, óbvio, também vão desfrutar da água. Ou seja, esse é o futuro que Deus tem para nós. Algo
maravilhoso. Irmãos, o que a gente pode concluir de todas essas coisas? Antes de mais nada, é possível que alguns de vocês, dos que estão me ouvindo aqui, não tenham passado por esse momento que o cego passou, de uma conversão a Cristo. Nunca tenham visto a ele, pela fé, no caso, o cego viu de verdade. Nós, pela fé, vamos ver, que nem o cego viu, vamos ver sim. Mas, por enquanto, nunca vimos. Não sabemos como é o rosto dele, as feições dele, não sabemos. Mas cremos com toda certeza. Mas, apesar disso, nós vivemos completamente pela fé desde a nossa conversão. Muitos aqui podem não ter passado pela conversão. E, irmãos, ou meu amigo, minha amiga, creia nisso. Faça como esse cego. Creia, peça a ele, Senhor, eu quero ir a ti. Se você disser isso, é porque o Pai já está lhe levando. Se você disser de coração. Ele vai lhe acolher e nunca mais vai lhe largar. Agora, vai ter problemas aqui? Vai. O cego enfrentou. E você vai enfrentar perseguição. Vai. Provavelmente em algum nível. Mas faça isso que vale a pena. Quanto a nós que já somos ovelhas, só fechando aqui, recapitulando alguns pontos principais, só enfatizando, vivamos nossa vida como? Sempre na presença do nosso Senhor, onde quer que nós estejamos, reservando momentos a sós com Ele e contando com Ele onde quer que nós andemos, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós, dispostos a sofrer como Ele sofreu, se for preciso sofrermos, que soframos, mas com a mesma atitude que Ele teve. Ele morreu para ter ovelhas. E nós precisamos estar dispostos até a morrer, se for o caso. Não que a nossa vida salve alguém, a gente não pode salvar, Ele salva. Mas morrendo para levar pessoas até Ele. Não como os fariseus faziam, trazendo para si. Não, não, não. Eu quero levar pessoas ao pastor. Então, isso, minha atitude minha vida é para isso. Mesmo que eu tenha minha profissão, mesmo que eu tenha tudo isso, mas a razão da minha existência, levar pessoas a Cristo para se tornarem ovelhas, eu preciso ter essa atitude. E sempre de olho na eternidade. A qualquer momento nós vamos estar com Ele. Vamos estar. E, enquanto estamos aqui, usemos nossa vida da melhor forma possível, porque esses momentos passam rápido. Esse cego já está com Cristo há 2000 anos. Foi rápido a vida dele aqui. Não sei quanto tempo ele viveu, mas pode ter sido 80 anos. Foi rápido. E nós não sabemos quando vamos. Aproveitem as oportunidades para falarmos de Cristo e mais pessoas se tornarem ovelhas como nós. Amém? Santo Deus, obrigado por essas palavras. Como Tu és maravilhoso. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. Teremos um pós-lúdio agora. E os irmãos e irmãs, amigos, podem orar silenciosamente. E após o pós-lúdio, estaremos então despedidos. Boa noite a todos.